Pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista aqui no UOL, e eu tô toda semana com vocês falando dos principais assuntos deste nosso país. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal do UOL no YouTube, tá ok? Olha, as ruas de grandes cidades nos Estados Unidos irromperam em revolta após George Floyd, um homem de 46 anos, ter sido morto por um policial branco em Minneapolis. O vídeo dos longos minutos de tortura em que ele pede, sem sucesso, para o policial tirar o joelho de seu pescoço porque ele não estava conseguindo respirar, viralizou pelo mundo. Aquelas imagens viralizaram pelo mundo. A resposta do presidente Donald Trump, prometendo descer o cacete em manifestantes e chamando-os de terroristas, apenas confirmou as denúncias de que o Estado norte-americano continua tratando cidadãos negros como ameaça e dissidentes e adversários ideológicos como inimigos. Os protestos multiplicaram-se em solidariedade e ocorreram em todo o mundo. Até porque, convenhamos, racismo não é monopólio de nenhum país. Críticos aos protestos contra a morte de Floyd os acusam de desrespeitar as medidas de isolamento e distanciamento social tomadas para combater o coronavírus. Chamam de hipócritas defensores de direitos humanos que estavam pedindo, pelo amor de Deus, para todos ficarem em casa para evitar a pandemia. Conversei com bastante gente, com vários colegas, cientistas políticos e jornalistas que estão acompanhando de perto e participando de manifestações nos Estados Unidos. Conversei com médicos de lá também. A resposta deles para isso é que as pessoas estão indo para a rua no meio de uma pandemia assassina porque simplesmente sentem que não tem mais nada a perder. Principalmente os mais jovens, que acreditam que seu país não se importa se vivem ou se morrem. A situação foi agravada pela própria crise sanitária. Nos Estados Unidos, tal como no Brasil, os efeitos da pandemia têm sido sentidos de forma mais acentuada entre pessoas pobres e negras. O vírus é democrático e não tem preferências, afinal, é um vírus. Mas nossas sociedades é que não são. E a falta de alimentação adequada, de saneamento básico, de atendimento médico, de informação, de recursos para se manter durante a crise, fazem com que alguns morram mais do que outros. Os manifestantes não são terraplanistas biológicos, ao contrário daqueles que dizem que o coronavírus é uma gripezinha ou uma fantasia. Tanto que a imensa maioria está de máscara e mantendo algum distanciamento social quando possível. Eles têm medo, mas eles têm mais medo do seu país. Acham que diante de um governo que mata e que se empenha em proteger apenas um grupo social, não há mais nada o que fazer. Ou seja, sabem que estão colocando a sua saúde em risco em nome da saúde da democracia. Afinal, direitos fundamentais também entram na UTI, como acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Prova disso é que mais de 100 médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde se manifestaram também, junto, nesta terça-feira na Times Square, em Nova York, para homenagear os manifestantes e as vítimas da violência policial. Eles, que são diariamente homenageados pela pandemia, afirmaram que estavam homenageando quem está protestando pelos seus direitos. E parece que a população de lá também está cansada e entende toda essa revolta, porque uma pesquisa Reuters-Ipsos apontou que 64% dos norte-americanos são simpáticos aos manifestantes. Vale lembrar que o Brasil produz seus George Floyds diariamente, como João Pedro, 14 anos, negro, assassinado com um tiro de fuzil no dia 18 de maio, após a casa em que estava brincando com primos ser invadida por agentes policiais no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Líderes comunitários contaram 72 marcas de disparos na residência. No domingo, manifestação pró-democracia de grupos antifascistas, de torcidas organizadas na Avenida Paulista, em São Paulo, também levantou a bandeira do combate ao racismo. O tema, contudo, foi simplesmente ignorado por muitos daqueles que criticaram aquele grupo por ter ido à rua em meio à pandemia. A discussão sobre racismo estrutural, que era mais comum em círculos de ativistas e intelectuais, ganhou a mídia nos Estados Unidos com os protestos. Grosso modo, é quando as instituições públicas e a sociedade foram programadas desde a sua fundação para excluir sistematicamente grupos étnicos, raciais e direitos que outros possuem, o que se traduz em piores oportunidades de trabalho, no pouco acesso à educação de qualidade, na violência de gênero mais agressiva, no tratamento genocida por agentes de segurança pública. Parece que estamos falando daqui, não é mesmo? Mas não é coincidência. O Brasil é um país racista. Nós somos racistas. E continuaremos sendo se não nos educarmos para o contrário. A começar por parar de ver mais problemas em protestos contra o racismo do que no racismo em si. Uau!